Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Alexandre Oliveira, jornalista, para a gente falar do jogo que eu assisti hoje. Corinthians 3, América Mineiro 2. Corinthians passando pelos pênaltis, né? Com os pênaltis para a semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o São Paulo. Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, né, dar aquele like, fazer seu comentário, compartilhar esse vídeo. Comente bastante aqui, né, para falar o que você acha do jogo, o que você achou desse confronto, o que você espera do próximo confronto contra o São Paulo. Já vou fazer a primeira pergunta aqui. Você acha que o Corinthians mereceu passar? Dos dois confrontos, o Corinthians foi melhor, hoje foi muito melhor e merecia passar? Ou não, o América foi melhor nos dois confrontos, né, no conjunto da obra, e merecia passar? Eu acho que o Corinthians, sim, melhorou no campeonato, né, na temporada. Tá jogando melhor. Mas por que tá jogando melhor? É porque o Renato Augusto jogou, o Matias Rojas entrou no time, aliás, um jogador interessante e tal, mas só jogou o primeiro tempo, né? O segundo ele não apareceu tanto, mas no primeiro tempo ele mostrou várias possibilidades, alternativas, chutou de fora da área, bateu falta de bola parada com um efeito ao contrário, deu um 3 dedos para o cruzamento que a bola foi na trave com a cabeçada do Roger Guedes. Enfim, um jogador interessante mesmo, né? Conseguiu achar espaço. No segundo tempo, eu acho que ele cansou, sentiu assim, a marcação do América já estava pesada em cima dele e ele não conseguiu encontrar o espaço. Mas vocês acham que é por isso? O que vocês acham? Para mim, para mim é por causa do Gabriel Moscardo que entrou no time. Eu vou explicar para vocês, porque quem era o primeiro volante do Corinthians? Quem era o primeiro volante do Corinthians? Ou era o Michael, ou é o Fausto, ou o Rony. E nenhum dos três tem marcado e dado a possibilidade de saída que nem o Moscardo. Não acho que o Moscardo seja um jogador ainda incrível, assim, tal. É um jogador com muita velocidade, consegue chegar marcando, ele tem muita vontade para jogar e acho que isso está sendo determinante. E tem errado pouco, né? Tem errado pouco, ele tem dado possibilidade. Para mim, o grande momento do Corinthians é isso, porque você consegue jogar o Fausto como segundo volante, e é um cara que tem um bom toque de bola, aparece bem e tal, tem uma marcação, acho que até falha, mas é um cara que marca ali no meio campo, né? E precisa disso para você jogar com o Rojas, que não marca, e o Renato Augusto, que também não tem o forte na marcação, você precisa de dois volantes que façam esse papel muito bem. Então, para mim, é por conta disso, porque achou uma forma de ter um cara que carregue o piano mesmo. E ele carrega o piano mesmo. Ele tá em vários lugares do campo, né? Ele tá lá fazendo a pressão na frente da zaga, ele faz a cobertura, ele tenta chegar ao ataque, hoje até finalizou uma bola, enfim. É um jogador bem interessante para esse momento do Corinthians, para esse esquema do Corinthians. E eu acho que ele vai ganhando confiança, o time vai melhorando. Eu falei várias vezes, quando o Michael começasse a jogar, tivesse tal, o Corinthians ia melhorar. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Talvez até ajude o Michael, né? Porque tira um pouco do foco em cima dele, consegue se aliviar um pouco e começar a jogar melhor. Mas falando do jogo em si, foi um jogo bem legal de acompanhar, né? Um jogo bem legal com várias alternativas, assim. O primeiro tempo o Corinthians ia se lançar, o América não só marcou muito forte, mas tentou buscar o gol, né? E deixou o jogo bem equilibrado, teve chance, o Corinthians também teve chance, mas não saiu. Aí sai o gol no início do segundo tempo, o gol do Renato Augusto, que aliás é um baita jogador, né? É muito bacana ver o Renato Augusto jogar. E sai o gol e daí, dá uma mudada no panorama, né? O América tem que tentar se lançar mais, tal, né? O Corinthians fica mais tranquilo no jogo, aí o time vai ganhando confiança, mas o América vai partindo para cima, né? E o Corinthians vai se segurando, tal. Daí logo em seguida do gol tem uma mexida do Luxemburgo, ele coloca o Juan Oliveira no lugar do Fausto e ganha velocidade e projeção, né? Tanto que o segundo gol o Juan tá abrindo ali pela direita para o lançamento do Roger Guedes. Achei interessante. E assim, se você pensar, se eu vou até falar isso daqui a pouco, se o Corinthians melhorou muito, tal, é outro time ou não. Mas com o time mais acertado, acho que essa é a palavra, né? O time está mais acertado, o Juan não chama a responsabilidade para ele, né? Nos outros jogos ele tinha que meio que ser o cara de pensar, tal, chegar, armar o time. Cara, é difícil, né? É difícil. Aí tinha o Rojas e o Renato principalmente, isso dá uma tranquilidade pro garoto jogar, ele começa a se mexer bastante, tenta drible, se perde a bola, volta, recupera. Isso é muito, muito interessante. Então o time fica mais acertado
aí facilita para quem está entrando. E eu acho que foi, né, aí o Corinthians conseguiu fazer uma grande coisa. Daí o América faz uma mexida, coloca o Benítez. E eu falo sempre para vocês aqui, né, para quem tem me acompanhado, a importância do meia, o cara que pensa o jogo, jogar entre linhas. No meio, né, tem a linha de defesa, a linha do meio-campo, jogar nesse espaço. O Benítez só fez isso. Ele só fez isso. Ele entrou e só fez isso. Aí eu acho que o Corinthians deu um mole danado, que podia ter resolvido o jogo, depois do gol do Yuri, depois do gol do Roger. Podia ter resolvido o jogo, mas sofreu por quê? Muitas vezes eu acho que quem está ali na função, né, ou o zagueiro, ou o volante, né, o Moscardo no caso, teria que entender o jogo, né? Porque o Benítez começou a jogar no espaço, né, entre linhas, e receber todas as bolas. Aí o Benítez dribla, né? Num dos gols ele faz uma jogada driblando os jogadores do Corinthians. E não é a dele, é um cara de passe, de finalização, de encontrar pessoas, né, em melhores condições. Enfim, faltou alguém entender essa marcação para encostar nele. Claro, aí se encosta nele e abre um buraco na frente, mas a função é essa, o Benítez fez certinho para fazer isso. E conseguiu fazer o gol. Aliás, até no primeiro gol do Benítez, eu acho que a bola bateu no pé do Renato Augusto. Eu tive a impressão. Se você acha que não ou acha que sim, fala aqui embaixo para mim, porque eu acho que bateu no pé do Renato Augusto, que ela sai meio mascada e encobre o Cássio, porque eu acho que ela tomaria outra direção e iria com mais força pro gol. Mas falando do jogo em si, para finalizar a questão do Corinthians, se está melhor ou não, porque o nível de enfrentamento, né, que muita gente gosta de falar, pega um América que não faz uma boa temporada, né? O América é o lanterna do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Tem apenas 9 pontos. 9 pontos. Tem 3 empates. 3 empates e 2 vitórias. É muito pouco, né? É muito pouco. É um time que se dedicou para fazer o jogo ali, pô, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, porque quando o enfrentamento é de mata-mata, as forças se equilibram. E isso acaba, né, facilitando para quem está numa má situação. Mas não é um time. Se é um time que está bem no campeonato, devia passar com mais tranquilidade. Eu acho que falta confiança para o Yuri Alberto, né? Não é um cara que deixa de lutar, mas falta muita confiança, né? E o que sobra no Roger, por exemplo, né, no Roger Guedes de confiança, está faltando no Yuri nesse momento. E eu acho que tem uma pressão absurda. Nos pênaltis, o Adson erra o pênalti e sai de campo chorando também. Sabe, eu acho que precisa ter um psicólogo no Corinthians ali para falar, principalmente com os meninos mais novos, né? O Yuri Alberto é um moleque ainda, é um garoto, tem menos de 23 anos. Então precisa ter um acompanhamento, senão o time vai pirar, esses caras vão pirar, né? A pressão é grande, claro que tem né, toda uma família que depende, pressão de torcida, tem um monte de coisa, né? Que tá tudo fora do normal. Mas né, o time ganhou, então pô, dá uma segurada ali e dá uma aliviada. Aí o Corinthians passa nos pênaltis, porque o América desperdiçou 2 pênaltis bobos, né? Um com o Paulinho Boia, que bateu muito mal. Acho que ele ficou esperando o Cássio definir o canto, e o Cássio esperou um pouco e ele bateu recuando para o Cássio. Acho que é Marcinho, bateu a bola para fora, alta, né? Pegou muito embaixo da bola. O do Benítez, eu acho que o Cássio também esperou e ele bateu no meio, e daí sobrou espaço para o Cássio, porque ele é muito grande, né? E acabou pegando com os pés. Me lembrou a defesa do Vitor, né, na Libertadores, que o Atlético Mineiro ganhou em 2013. Mas assim, pensando assim, no total do Corinthians, acho que o Corinthians melhorou. É um time que está mais acertado, tem as definições. O Rojas parece ser muito bom jogador, apesar de ter jogado bem um tempo, o outro ele sumiu, mas ele tem muita variedade, ele tem opções. Quando ele chegou para ser contratado no Corinthians, eu ouvi 2 fontes, um jornalista paraguaio e um técnico de futebol argentino da primeira divisão. Os 2 falaram assim, ele é muito bom, chuta muito bem, só que tem vários problemas de contusão ao longo da carreira. E uma coisa, o melhor momento da carreira dele foi quando ele jogou aberto pela direita, jogou como extremo pela direita. E ele não fez isso hoje, né? Ele até caiu ali algumas vezes, mas ele ficou bastante centralizado ali, principalmente no primeiro tempo, quando ele apareceu, pegou bastante na bola. Mas o melhor momento dele foi ali, jogou aberto pela direita, porque ele corta para dentro e bate muito bem. Não sei, pode ser ele já jogou nessa função, né? Jogou como segundo volante, já jogou centralizado, mas o melhor momento da carreira dele foi ali. Acho que o Corinthians pode ganhar muito, né? Porque tem 2 meias pensantes, né? Os caras que dominam a bola e clareiam o jogo e encontram pessoas na frente. O primeiro tempo foi muito assim, né? E o Renato Augusto nem apareceu, né?
O Renato Augusto não fez um jogo fantástico, como a gente, né, pode imaginar, mas ele consegue segurar a bola, pensa um pouquinho, para um pouquinho, ele cadencia o jogo. Mas diz aí você, o que você achou desse confronto, o que você achou desse jogo, o que você pensa desse time de América, que é candidato ao rebaixamento, né? Apesar do goleiro ser muito bom, o goleiro muito bom, o Joninho muito bom, o Pedrinho muito bom. E tem o Benítez que entrou, né, não tem acompanhado tanto a América de perto, mas entrou muito bem hoje. Só que é um cara que não tem condições físicas, né, de saúde para jogar 90 minutos, ele entra muito pouco. Mas é um cara muito bom. Só que é um time que corre risco de rebaixamento, sim. E o Corinthians, será que tem time para enfrentar esse São Paulo na semifinal? Tem tempo, né? Primeiro confronto é lá 16 de agosto. O último confronto é 16 de agosto, depois no dia 26 de julho é o primeiro confronto. Então tem tempo de melhoria. Mas o São Paulo, se tem tempo de melhoria, o São Paulo pode ficar ainda melhor. Mas aquele negócio, clássico, as camisas pesam, e no mata-mata, né, o nível fica mais equilibrado. Então deve ser baita confronto pra gente acompanhar. Diz aí o que você acha. Quem que passa? São Paulo ou Corinthians? Até a próxima. Tchau.